Povo de Deus, boa tarde. Boa tarde. A gente agora tá nesse propósito de fé, liberando de segunda a sexta esses vídeos para vocês durante a tarde. Vai ser um propósito muito legal daí durante o mês de setembro, tá? Que vai estar no livro de Salmos. Então a gente vai estar falando, explicando para vocês sobre o livro de Salmos. E hoje é Salmos número 2. Amém? Eu vou iniciar aqui com versículos com vocês. Não vou ler todo não, tá? Vou ler alguns e a gente vai explicando ao decorrer do vídeo. E aí eu finalizo com outro versículo aqui com vocês, tá? Salmos número 2, versículo 1 fala o seguinte: Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis das terras se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Irmãos, esses salmos aqui de número 2, algumas bíblias, né, ela já traz, após o título, quem foi o autor, quem escreveu, mais ou menos o lugar, né, ou a situação onde escreveu. E aqui na minha não tem, mas a gente lendo, estudando, pesquisando, né, eu encontrei que foi Davi que escreveu o Salmo de número 2, ou melhor, a gente vai aprender ao decorrer, né, desses estudos, desses vídeos, que não somente o rei Davi, mas outras pessoas também escreveram fizeram a sua composição do livro de Salmos, mas o 2 foi ele, e essa informação está em Atos, capítulo 4, versículo 23 ao 31. A gente vai passar rapidinho por lá para vocês entenderem o porquê lá tá falando acerca desses salmos e porque foi Davi que escreveu. Irmãos, aqui, Davi ele veio escrevendo esses salmos após uma oração que ele faz, né, no livro de Crônicas, aonde Davi ele vai apresentar uma oração ao Senhor, perguntando a Deus, né? Deus, o que foi que eu fiz para que o Senhor me honrasse dessa forma, né? O que foi que o Senhor enxergou em mim para que o Senhor me levantasse dessa forma, para que o Senhor me escolhesse, me elegesse como rei? Trouxesse honra, trouxesse fama ao nome dele, assim como Deus também havia feito com Israel. Deus escolhe a nação de Israel para reinar, Deus escolhe a nação de Israel para ser Deus, arranca da escravidão do Egito, traz o povo, leva o povo para a terra prometida, faz uma nação grande, faz uma nação forte, porque por onde Israel passava, irmãos, todo mundo falava, todo mundo dizia que Deus era na vida de Israel, que Deus lutava por Israel. Então Deus deu fama, Deus deu honra, deu N vitórias ao povo de Israel. E Davi vai citando isso nessa oração lá em Crônicas. E após isso, Davi ele começa também a pedir ao Senhor que Deus viesse a cumprir a promessa que havia feito, qual? De que da família de Davi sempre teria um descendente. Irmãos, e tem uma parte onde Deus fala que um viria e esse reinado seria estabelecido para sempre. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas o livro de Salmos também fala muito, profetiza muito a respeito de Cristo. Tanto que no Novo Testamento, quando algumas situações envolvem Jesus, o próprio Jesus cita, ou outra pessoa cita, algo que estava escrito no livro de Salmos. Porque Salmos foi escrito bem antes, né? Anos antes da vinda de Jesus Cristo. Então Davi, o próprio Davi, claro, né? Inspirado pelo Espírito de Deus, apossado pelo Espírito do Senhor, em vários salmos ele vai profetizar a respeito de Cristo. E nesse salmo de número 2, a gente tem sinais a respeito disso. A gente tem sinais de Cristo aqui. Estudos vão dizer que salmos que falam a respeito de Cristo são conhecidos como salmos messiânicos. Vai falar a respeito do Messias, né? Aquele que havia de vir e veio, né? E foi, e irá voltar. Então Davi ele aqui começa fazendo uma pergunta retórica, né? Algo que não precisa de resposta. Onde ele vai dizer o seguinte: por que se amontou os gentios? Por que o povo imagina, pensa coisas vãs, né? Os reis se levantam, o governo se levanta, tudo contra quem? Contra o Senhor. E se a gente for olhar a trajetória, irmão, de Israel, a própria trajetória da vida do rei Davi, a gente vai ver que por diversas vezes muitas nações se levantaram contra o Senhor. Muitos povos se uniram força
contra o povo de Israel, contra o próprio Davi. A gente lembra de Saul, que era o rei da época, né? O primeiro rei de Israel. Ele uniu toda a força possível. Saul mobilizou o máximo possível do exército dele para que pudesse caçar e matar Davi. Irmãos, e a gente... Aí você para e pensa, Aline, ok, e onde é que eu vou me encaixar nessa situação? Irmãos, é quando a gente passa por um momento da nossa vida que parece que tudo conspira contra. É quando a gente enfrenta uma fase da nossa vida que tudo coopera para dar errado. É como se todo mundo estivesse torcendo contra, é como se todo mundo estivesse maquinando sempre o mal contra a sua vida, ou pensando mal a seu respeito, criando situações para tentar atrapalhar o seu caminho. Mas, irmãos, não são as pessoas. É o inimigo das nossas almas que atua atrás de algumas atitudes, de alguns pensamentos, de alguns planos malignos. A gente precisa todos os dias aprender a tirar o foco das pessoas e focar no verdadeiro inimigo. Claro que na época do Velho Testamento, o inimigo mesmo eram outras nações, era algo mesmo físico, eram guerras reais. Hoje as guerras que a gente enfrenta são guerras espirituais, aonde a gente combate dentro da palavra e no joelho, se separando, se santificando, se consagrando ao Senhor. E aqui Davi, após essa oração, ele vai escrever esses salmos para poder fazer essa indagação. Por quê? Eles acham que dessa forma eles vão se libertar do Senhor? Eles acham que se levantando contra Deus eles vão se livrar da mão do Deus Todo-Poderoso? Eles acham que eles vão conseguir juntar força suficiente para combater contra o Senhor? Porque aqui no versículo 3 ele vai dizer o seguinte, ó, rompamos as ataduras. Vamos nos livrar, vamos sacudir as nossas cordas. Ele está dizendo que o povo acha que agindo dessa forma vai se libertar do Senhor. Porque nessa época, irmão, muitos serviam a Deus por obrigação. Porque tinha que servir, porque tinha que fazer, porque tinha que estar. E se a gente for puxar hoje para o século XXI, não é diferente. Às vezes nós estamos servindo ao Senhor, fazendo as coisas para o Senhor de forma obrigatória, porque é obrigado a fazer, porque tem que fazer. Aí a gente às vezes quer jogar tudo para cima, quer chutar o pau da barraca, quer largar Jesus achando que assim vai ficar livre, achando que dessa forma vai ser mais feliz, vai ter um caminho mais próximo. Mas, irmãos, quanto mais distante do Senhor, pior o negócio fica. Quanto mais a gente se afasta de Deus, pior o negócio fica. Prova disso é, como eu falei a vocês, porque eu citei acerca de Atos capítulo 4. Porque Pedro e João, eles tinham sido presos, né? Porque estavam pregando a palavra do Senhor. E após eles serem libertos, eles se reúnem aos outros discípulos, aos outros apóstolos, e eles vão fazer uma oração pedindo ao Senhor coragem, pedindo a Deus força e ânimo para continuar pregando a palavra. E aí, lá em Atos 4, eles citam esses versículos, de que as nações estavam se levantando contra eles e contra o ungido do Senhor, que na época do Novo Testamento, o ungido do Senhor era quem? Jesus Cristo. Porque aqui ele cita, em Salmos 2, acerca do ungido do Senhor, Jesus. Então os discípulos, os apóstolos pedem força, pedem coragem ao Senhor para que eles continuassem, mesmo contra a oposição, pregando a palavra. Mesmo contra a oposição, falando no nome de Cristo, porque depois eles vão citar que Jesus passou por aquilo. Nações se uniram contra Jesus, povos se uniram contra o reinado de Cristo na terra. Irmãos, e se afastando, correndo do Senhor, não vai melhorar. Às vezes a gente tenta fugir da presença do Senhor, tenta fugir do chamado de Deus, achando que vai melhorar, achando que a oposição vai parar, achando que as lutas vão diminuir, achando que o diabo não vai mais se levantar porque você saiu da presença do Senhor. Irmãos, é engano. A intenção do inimigo da nossa alma é nos tirar, de fato, da presença do Senhor. É nos tirar da presença de Deus. E você vê que o versículo 4 fala que Deus, ele vai zombar de tais nações, ele vai rir de tais nações, porque todo o poder só pertence ao Senhor. Irmãos, o que é que Deus está querendo deixar claro aqui? Que as nações podiam juntar força como fosse, mas ninguém é mais poderoso do que Deus, ninguém é mais forte do que o Senhor. Então não ache que você escapando da presença de Deus por conta de levante, de problema, você vai conseguir ter poder para vencer, porque não vai. O seu poder, a sua força só provém da mão de Deus.
E às vezes Deus está de lá, às vezes olhando para você, até rindo. Meu filho, você está indo para onde? Meu filho, você acha que fugindo de mim você vai para onde? Correndo de mim você vai para onde? Para lugar nenhum. Lembre de uma coisa, irmãos, a palavra do Senhor fala aqui, ó, que o homem não recebe nada se do céu não for dado. Então todo o poder pertence ao Altíssimo. Todo o poder, irmão, toda a força, toda a graça pertence ao Senhor. Então lembre disso. Não ache que você fugindo, que você correndo, que você desatando as ataduras, né? As cordas que te prendem ao Senhor, oposições vão cair, lutas vão parar de vir, não vai. Mas fica firme. E aqui, ó, no versículo 11 vai dizer o seguinte: servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que ele não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Como é que termina esse salmo de Davi dizendo o seguinte, ó, não adianta correr. Não adianta querer fugir. Pelo contrário, busque servir a Deus com tremor. Busque estar diante de Deus com alegria, mesmo independente de problema e de aflição. Quando ele fala aqui de beijar o filho do homem, se fala de você, como é que eu posso dizer? Se render, se submeter, obedecer a Ele, irmãos, agradar o coração de Deus, para que dessa forma, quando Ele vier sobre a terra como justo juiz, você e eu não pereça, mas pelo contrário, a gente vai ser bem-aventurado, porque mesmo em meio a todo levante, mesmo em meio a toda tribulação, a gente conseguiu ficar firme, obediente nele, e dessa forma seremos bem-aventurados. Irmãos, não fuja da presença de Deus. Não corra dele, pelo contrário, fica firme, se alegre no Senhor, busque colocar toda a sua energia, procure concentrar a sua mente, o seu coração em Deus, irmãos, e eu tenho certeza que ainda que a gente não veja a recompensa aqui na terra, naquele grande dia, quando Jesus vier, maior recompensa a gente terá, que é morar com Ele para sempre. E tenha isso em seu coração. Feliz, bem-aventurado é todos que confiam no Senhor. Então confie no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.